Primeiro ponto de automação. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos de automações que eu achei bem interessante, tá? Automação é uma coisa que nos onboards que a gente realiza aqui do time de sucesso, a gente sempre foca no seguinte, pessoal, usa muito, aproveita essa ferramenta. Ela pode ser revolucionária para vocês, tá? Então, aqui, se eu vim aqui em mais automações, eu tenho diversas possibilidades de fazer automação no GDash. E-mail, WhatsApp, negócio, atividade, chamado. Eu vou criar uma automação. Como vai funcionar essa automação? Tá? Ela vai ser uma automação, o nome dela vai ser o seguinte, criação de atividade com chamado. Como assim, João? Eu vou criar uma atividade, assim que eu criar um chamado e eu fazer uma movimentação dele, ou até melhor, quando eu criar um chamado específico, um tema específico, eu já vou criar uma atividade para ele, automático, tá? Então, gatilho. A minha automação é em cima do quê? Chamado. Perfeito? O que eu quero que seja feito com essa automação? Assim que eu selecionar um chamado, vai ser criado, tá? Chamado, criado. Pode ser criado, atualizado, excluído, tá? Vai ser feita uma ação em um chamado quando ele for criado. Se eu clicar aqui em mais, ó, o que fazer nesse passo? Clico aqui. Eu vou fazer uma condição. Vai ficar mais claro para vocês quando vocês verificarem isso na prática, tá? Eu vou adicionar uma condição ao tipo de chamado, e o tipo de chamado vai ser limpeza de módulos, ou seja, eu vou fazer alguma coisa ali, focada em chamado, quando ele for criado, quando for o tipo limpeza de módulo. Perfeito, pessoal? Maravilha. O que vai ser feito nesse passo? Quando criar um chamado do tipo limpeza de módulos, o que vai ser feito no GDash? O que fazer nesse passo? Pode ser feita uma ação, uma condição, um atraso. Como eu quero criar uma atividade, eu vou colocar ação e vou criar uma tarefa. Tá? Já vou mostrar para vocês um exemplo disso. Tá? Finalizei tudo que eu quero. Tá? Vou apertar aqui em salvar. Lembrando, pessoal, toda a configuração. Deixa eu configurar a tarefa aqui. Ó, configurar atividade. Vou clicar assim, ó. Lembra, retornando. Ação, criar tarefa. Como vai ser essa tarefa? Configurar a atividade, tarefa. Ali mostra tarefa, referente à atividade. A prioridade vai ser média, alta, perdão. O tipo de atividade, eu vou, por exemplo, e-mail. Responsável, pode ser eu mesmo. Previsão de conclusão, dias após a criação do chamado, um dia após, é só um exemplo, tá, pessoal? E eu vou colocar aqui, entrar em contato. É só um exemplo, tá? Cadê? Tá. Se eu vinculei um e-mail, eu preciso obrigatoriamente, tá? Peraí, perfeito. Na hora de criar o meu chamado, criar aquele campo personalizável, lembra? E conseguir editar isso, tá? Então, aqui, ação, ao invés de criar tarefa, vou colocar enviar e-mail. Remetente, ó, gerenciar e-mails, eu consigo vincular, integrar um e-mail meu aqui, tá? Eu já vinculei aqui um e-mail, aquele do treinamento que eu montei para vocês aqui no treinamento de hoje. Então, vai enviar um e-mail essa ação. Então, assim que eu criar um chamado limpeza de módulo, ele vai criar um e-mail, remetente, e o template, eu posso escolher alguns templates já existentes, tá? E eu posso criar, tá? Um segundo template, tá, pessoal? Então, aqui vou até corrigir, até eu confundi aqui com vocês, criação de e-mail
em relação com chamado, tá? É só um exemplo aqui para vocês. Perfeito. Então, ao invés de escolher um existente, eu vou criar um, tá? Gerenciar templates de e-mail. Posso editar os já existentes e vou criar um novo. Aqui, o nome do template vai chamar criar atividade. O assunto vai ser o seguinte, chamado de limpeza para a sua usina. O e-mail vai ser o seguinte, olá, cliente, tudo bem? Foi aberto um chamado para a sua usina. Em breve, um dos nossos consultores técnicos entrará em contato. Atenciosamente, eu vou colocar aqui G10. Pode ser a empresa de vocês, tá? Vou colocar isso aqui em negrito, só enfeitando agora o e-mail, tá, pessoal? Vou salvar. Foi criado o template, vou vir aqui e selecionar o template criado. Envio, criar atividade, tá? Criar atividade. Perfeito. Vou salvar. Está salvo, ele não está ativo ainda, tá? Quando que será ativo? Tá? Quando eu marcar essa opção aqui, ó, ativar automação. Tá bom, pessoal? Vou ativar e vou salvar. Vamos fazer um teste, pessoal? Feito isso, tá? Eu tenho até um ajuste melhor aqui. Lembra quando um chamado é criado e chega na mão do Felipe e o Felipe vai entrar em contato com o cliente? Ao invés de ser criado, eu vou colocar atualizado. Então, quando o Felipe mover aquele chamado, indicando que ele entrou em contato, que ele pretende entrar em contato, vai enviar esse e-mail. Tá bom, pessoal? Perfeito. Então, vamos lá. Salva aqui, vamos criar um chamado. Novo chamado. Título do chamado é limpeza usina. A usina vai ser da Gabriela. O responsável vai ser o Felipe. O tipo de chamado vai ser limpeza de módulos, tá? Peraí. É isso mesmo, limpeza de módulos, tá? Que é o nosso caso exemplo. Baixa, descrição limpeza, tá? Aqui a tag eu vou colocar OM, período de garantia, um exemplo, tá? Criei o chamado. Atualizei a página. Tá aqui o limpeza de módulos da Gabriela. Mesma coisinha que eu encontro tudo aqui, não tem nenhuma automação ainda associada, tá? Vou voltar aqui em chamados. Vou fazer o seguinte, eu vou atualizar esse chamado. O que é atualizar para o G10? Você movimentar ele. Movimentei aqui para andamento. Movimentei para andamento. Ó, apareceu e-mail não enviado. Então, o G10, ele informa como está a sua automação, tá? Então, foi aplicada a condição, tá? Só que o e-mail não foi enviado. Então, você pode voltar lá em automações, tá? Editar. Vamos ver aqui o que pode ter acontecido, tá bom? Só um momento. Entrei aqui, então, o chamado, quando ele for atualizado, vou criar uma ação, tá? Uma ação, já vou ajustar o restante. Enviar e-mail, remetente, treinamento GDS, o template eu vou colocar criar atividade, tá? E esse passo aqui nem é necessário. Era isso o meu problema, eu estava criando uma condição ao invés de uma criação, tá? Vou voltar ali para o nosso chamado. Vou até movimentar aqui a limpeza de módulos da Gabriela. Ainda com variáveis ausentes. Perfeito. Ainda bem que a gente está no treinamento, né, pessoal? A gente já consegue verificar isso para vocês agora. Tá? E-mail não enviado. Tá, isso aqui.
11/6, aqui, ó. Variáveis ausentes, tá? Já sei o porquê, pessoal. Olha aqui, eu falei para vocês e não comentei. Olha o que eu vou fazer, vou criar um novo chamado, limpeza, vou vincular a usina do Cláudio, Felipe, limpeza de módulos, prioridade alta. Lembra que o nosso chamado, ele funciona baseado em e-mail. Eu não tenho e-mail aqui. Eu preciso criar um campo personalizado. Eu até comentei com vocês, esqueci de fazer. Então, aqui o nome do campo vai ser e-mail. E o texto vai ser formato e-mail. Vou criar. Aqui vou colocar treinamentos gmail.com, que é aquele e-mail que eu criei para o treinamento de hoje, treinamentos@gmail.com, tá? Criar chamado. Vou atualizar a página. Cláudio aqui. Perfeito. Vou movimentar o card do Cláudio. Movimentei. Foi. E-mail foi. Tá? Então, vamos aguardar um pouquinho. Então, o que estava acontecendo o problema, né, pessoal? Criei uma automação que envolvia e-mail e não pedi para o usuário, né, para quem está criando o chamado, colocar o e-mail. Perfeito? Então, vim aqui e cadastrei um e-mail e pedi para rodar a automação. Quando eu vim aqui no meu e-mail, já apareceu aqui, ó, chamado de limpeza para a sua usina. Igualzinho a gente preencheu. Olá, cliente, tudo bem? Foi aberto um chamado para a sua usina e em breve um dos nossos consultores técnicos entrará em contato. Não perca tempo e teste ainda hoje a plataforma de gestão solar mais completa do mercado. Descubra como podemos ajudar você e sua empresa no setor de energia solar.